Oi, gente, tudo bem? Nós estamos ficando chique, viu? Olha, o negócio, as coisas estão melhorando por aqui e vão melhorar ainda mais, porque hoje nós vamos aprender muito com quem? Nós estamos com o Leonardo Castelo, o rei das franquias. Falar dele é muito fácil, né, Pamela? Porque os resultados, esse homem fala. Os resultados falam por si, não é mesmo? E hoje vocês podem pegar o caderninho que vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre franquias, tudo sobre como vender. É um grande empresário no mercado e é uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, meninas. Adriana, Pamela, prazer enorme estar aqui nesse podcast maravilhoso. Vamos abrir a caixa preta hoje, hein? Olha, gente, olha isso, Pamela. Isso só mostra o quanto você é generoso. Léo, obrigada mesmo por tirar. A gente sabe que a sua agenda é super cheia. E ele tirou um tempinho para estar aqui com a gente, que a gente aprenda muito. E isso é muito legal porque impulsiona muito, principalmente quem está começando. Porque são muitas dúvidas, né? E aí a gente lê muito, as pessoas escutam muito na internet. E assim, ouvir de você aqui diretamente fala. Gente. Outra coisa é quando a gente está ouvindo de quem está ensinando. E hoje o conteúdo é gigantesco na internet, em livros e tudo mais. E é o que a gente mais sente, até do feedback, às vezes, dos retornos dos episódios que a gente tem, que as pessoas falam, tá, mas como eu começo? Como que eu faço? Como que eu tiro do papel? Ótima pergunta. Cara, quando eu volto meus 15 anos atrás e eu vejo como eu comecei, eu vejo o quanto eu era imaturo e o quanto realmente eu fiz, assim, muitas coisas que me atrasaram bastante na minha jornada, sabe? O jeito que eu comecei não reflete o empresário que eu sou hoje, mas ele foi importante porque eu entendi os erros, que foram muitos, galera. Se a gente for gravar os erros aqui, a gente vai ficar 7 dias gravando podcast direto, tá? Sem intervalo. Sério? Bom, você é um empresário de muito sucesso, os resultados são inquestionáveis, né? Eu brinquei que todos os empresários que querem escalar estão atrás do Leonardo Castelo, da tua empresa. Mas nem sempre foi assim, obviamente, né, Léo? Você falou do começo da sua história. Se você pudesse falar um pouquinho do começo da sua história, que isso conecta muito o empreendedor. Posso falar, mas eu acho que antes eu vou me apresentar e vou falar quem eu sou hoje. Por favor. Sabe pra quê? Pra dar uma autoridade pra galera ouvir até o final esse podcast, hein? Isso. Então, meu nome é Leonardo Castelo, né? Eu sou empreendedor e fundador de alguns negócios já. Entre eles, talvez o mais conhecido seja a própria 300 Franchising, que é uma aceleradora de franquias. Na verdade, eu quem trouxe o conceito de aceleração de franquias para o Brasil com a 300. Empresa que eu criei há 3 anos e meio atrás e hoje é sócia de 94 marcas no franchising nacional. Nós lideramos 18 segmentos, são 8.200 franquias e nós crescemos em uma escala muito grande todos os meses. Sou empreendedor do ano 2019 pela Ernst Young, sou empreendedor Endeavor, sou colunista de alguns portais sobre franchising, então muitos portais, muitas reportagens que talvez vocês leiam, são escritas por mim, dando dicas aí para o pessoal. Mas por que eu gosto de contar minha jornada hoje e de como eu comecei? Porque eu comecei 15 anos atrás, com pouquíssimo dinheiro, com pouco conhecimento. Eu tinha recém saído da Coca-Cola, aqui na região de São Paulo, e fui para Joinville para montar um negócio de produto de limpeza. Cara, eu comecei... A gente estava falando sobre o começo, né? Eu comecei sem plano nenhum. O meu plano era dar certo. E não tinha nada escrito, sabe? Qual estratégia, como chegar, qual canal de vendas, quem é o perfil do meu cliente ideal, o quanto eu tenho concorrentes na região. O meu nível de maturidade empreendedora era muito baixo. E por esse motivo, 6 meses depois eu fui parar no chão de um galpão. 6 meses depois de ter começado, eu não tinha R$400 para pagar o aluguel de uma kitnet. E eu vejo isso na vida de muito empreendedor, sabe? Porque tem muito empreendedor que começa e quando dá 6 meses depois, às vezes ele nem tem a oportunidade de ir para o chão do galpão, ele quebra. E tudo por falta de maturidade, por falta de conhecimento, por falta, de repente, de ter mentores, de ter uma baliza de como começar de uma forma correta. E a minha forma foi assim, foi com muita vontade, mas sem muito plano. Nossa, você tinha muita vontade, né? Que é o principal. Não, perfeito. E aí, como que você iniciou a sua própria empresa, né? Como que foi essa parte do empreendedorismo aí? Então, tem uma coisa que eu acho muito importante, sabe, na vida de todas as pessoas, são os pais. Os pais, eles têm um papel fundamental na orientação e na vida da pessoa enquanto qual seja a jornada. E o meu pai, quando eu era pequeno, eu, meu irmão e minha irmã, ele falava 3 coisas sempre. Ele falava que nós tínhamos que sonhar grande,
falava que nós tínhamos que ser muito bons em tudo aquilo que a gente fosse fazer. E ele falava que um dia nós íamos ter o nosso negócio. Então, assim, tanto eu quanto meu irmão, quanto minha irmã, a gente assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios com 10 anos de idade. E aquele negócio a mentalidade. E hoje que eu vejo que meu pai sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque ele não falava esporadicamente, ele falava todo dia. Um dia vocês vão ter o negócio de vocês. E ele não tinha negócio, ele não era empreendedor. Que incrível. E aí, nós crescemos com essa mentalidade. Até que um dia nós vimos uma Kombi na rua, vendendo produto de limpeza, e a gente falou, nossa, isso aqui é um mercado muito desprofissionalizado, um dia nós podemos montar a Natura dos produtos de limpeza. Sim. E saímos daqui para Joinville para montar esse negócio, mas assim, com pouco dinheiro, com pouco conhecimento. Eu tinha feito coisas muito legais na Coca-Cola, mas no final das contas, eu acredito que eu comecei um pouco arrogante. Que eu achei que o meu conhecimento na Coca era o suficiente para me performar enquanto empreendedor, que é um grande erro das pessoas. Muitas vezes você sai de uma jornada para entrar na outra, e você não quer abrir mão de coisas que você já tem conhecimento e você acaba se dando mal. O que aconteceu foi que eu comecei sem plano, com pouco conhecimento, sem pesquisa de mercado, e aí você vai só na vontade. A vontade ela não é suficiente, ela é um ingrediente importantíssimo. Falar assim, o que te mantém até hoje é a vontade, é o sangue no olho, é a fome. É um dos combustíveis, dos né? combustíveis. Mas não é tudo. Isso. É isso. E como que você foi parar no ramo das franquias, né? Porque daí você tá contando e é igual história, a gente vai passando um filme na cabeça. Como que você partiu pro ramo das franquias, Léo? Cara, depois de ter passado muita dificuldade por 2 anos aproximadamente, nós começamos a vender muito. Que foi quando nós entendemos que a grande veia de qualquer negócio é a venda. Cara, não adianta você montar uma empresa se você não souber a estratégia de como o seu produto, o seu serviço acessar o cliente. Quando nós entendemos isso, nós começamos a montar verdadeiras máquinas. Tudo que a gente entrava dava certo. Por quê? Porque a gente vendia muito. E a Ecoville, ela crescia em passos largos. Até que em 2012, nós ganhamos um prêmio da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Olha só, a gente assistia engraçado, enquanto criança. E depois de um tempo, nós ganhamos esse prêmio, que era o Extreme Makeover. E aí nós fomos apoiados por 5 empresas. E aí olha a importância, né? Das grandes empresas apoiarem o pequeno empreendedor. Sim, E esse projeto, ele era um apoio da Editora Globo, do Itaú, da Itautec, Claro, Alterdata e Endeavor. E na ocasião, o Itaú tinha um braço de franquias dentro do Itaú. Cara, o nosso desejo ou a nossa fome por franquia era 0. E aí uma pessoa do Itaú, o nome dessa pessoa era Gurgel, era um superintendente lá dentro, ele olhou para o nosso negócio e falou assim, cara, isso aí cabe uma franquia. Olha. E lá no Itaú nós temos um braço de franquia. Vocês não querem ir até o Itaú? Foi aqui na Brigadeiro Faria Lima, na Matriz. E viemos e aí conversamos lá com um japonês, que eu não lembro o nome dele. E ele nos deu vários insights. Olha como é interessante. E nós estávamos conversando aqui sobre a sua amiga Liana. Sim, olha lá, Liana. Olha só, Olha Liana, só. tô te dando uma moral aqui, minha concorrente hoje. Ai, que E lindo. aí, olha como o mundo dá a volta. A gente tava falando e me verdade. veio agora com a pergunta. Aham. O pessoal do Itaú falou, no mercado tem 3 grandes referências. E naquela ocasião, me referenciaram à empresa da Liana. sim. Que aí eu também não vou... Liana, não Aí- vou falar o nome da sua empresa. E Que aí, máximo. nós fizemos cotação naquela ocasião. Com a empresa da Liana e com mais 2. E naquela ocasião, nós não tínhamos condição de formatar. Sim. E aí nós falamos, vamos fazer dentro de casa. Nós abrimos dentro de um modelo de licenciamento, que é uma coisa muito comum, que digamos que é um nível antes do franchising. É aquela pessoa que está querendo escalar, mas de repente ainda não entendeu a importância de cumprir Menos obrigações menos e tudo. obrigações, exato. Fomos para o licenciamento, ficamos 3 anos licenciando, depois entendemos que tinham algumas brechas ali no conceito, que era melhor ir para a franquia, e depois de 2016 nós formatamos, entramos no franchising, mas falo para vocês que teve um casamento que aconteceu aqui, entre nós e a Endeavor, que virou muito a nossa cabeça. Talvez foi a grande chave de virada de mentalidade nossa no mercado de franquia, e é um pouquinho o que eu queria falar daqui a pouco. Sim. Até antes de entrar no assunto,
Eu vi no seu Instagram que você falou assim, cego conduzindo cego, ambos vão para o buraco. É preciso ter uma estratégia, saber como traçar ela. E no seu caso, você falando agora, que teve a Endeavor, teve no Itaú, você acha que uma das coisas que foi o diferencial aí, talvez foi que não tinha ali o cego, teve alguém que olhou para o seu negócio e falou assim, ó, aí tem uma chance, uma oportunidade, vocês souberam pegar isso para transformar tudo que tem hoje, você acha? É uma ótima pergunta, porque quando eu analiso hoje toda a nossa virada de chave, que casa muito com o que eu ia falar da Endeavor, foi que nós entendemos o quanto nós tínhamos que andar com pessoas muito boas. E quando nós falamos aqui de um cego, né, conduzindo outro cego, a gente está querendo falar de uma pessoa sem visão. Sim. Não adianta eu falar que eu quero construir a melhor ou maior empresa do Brasil em um segmento, se a pessoa que estiver me orientando nunca tiver feito isso. E não adianta eu falar que eu quero construir, se você falar assim, Léo, por que você não tem uma empresa que hoje fatura 50 bilhões? Porque eu não sei fazer. Porque se eu soubesse, eu faria. Então, por isso que eu sempre procuro estar com pessoas que já alcançaram, que aí é a questão que a pessoa que já tem a visão, para nos mostrar, olha, o caminho mais fácil, e não com atalhos, mas o caminho mais fácil a ser percorrido é esse aqui, que foi quando nós nos tornamos empreendedores em Endeavor. Então, em 2016, nós virávamos franquia e, de um lado, tinha uma série de franqueadores que já tinham um determinado tamanho de mercado, mas não era o tamanho que nós queríamos chegar, nós queríamos ser o primeiro do Brasil. E do lado de cá, tinha uma série de empreendedores em Endeavor, que esses caras aqui escalavam em uma velocidade absurda. E aí nós olhamos para cá e olhamos para cá. E você tem uma escolha de escolher o lado que você quer estar. Você pode escolher o lado de ser mais lento ou mais rápido. Não tem problema nenhum dos dois lados. Isso é uma tomada de decisão. Os dois lados estão corretos, mas é a decisão de cada um. Você pode escolher ser maior ou ser menor. Nenhum lado também está errado, é decisão. E como nós decidimos crescer muito e crescer muito rápido, nós começamos a receber conselho de empreendedores que já tinham feito isso. Tá. Então, metodologias. E aí nós começamos a conhecer metodologias ágeis, formas de crescimento rápido, métodos de gestão e de vendas que eram muito fora da curva para o franchising, metodologias de growth. Growth? Ninguém falava no franchising growth em 2015, 2016. Nós trouxemos o growth para o franchising. E aí, quando a gente olha para isso tudo, casa muito com a frase que você falou, que é basicamente pedir conselho para quem já fez algo muito grande. E aí, ali nós estávamos ali com os melhores. A gente estava falando um pouquinho aqui do lado de fora da sala, né? A importância de estar dentro desse grupo de pessoas que pensam fora da curva. Tá. Que construíram, né, uma história, que já sofreram, sentiram muitas dores, porque nada é fácil, né? Todo mundo que tem um grande resultado hoje já teve dores e já sofreu, né? Tem um negócio assim que é interessante, né? Que muitas vezes, para quando você olha de forma, você olha só uma foto, né? Aqui nós estamos olhando a foto. Mas por trás de toda a foto tem um filme. Com certeza. Tem um filme aqui de nós três. Quando você vai olhar para a sua jornada, para a minha jornada, a gente consegue mensurar algumas coisas, mas o que faz a coisa acontecer mesmo é o detalhe fino. É você ter vivenciado. A coisa que eu mais tento levar para o meu time todos os dias é visão. Só que a visão é muito difícil de você contar se você não viver. Sim. É difícil eu contar para vocês, por exemplo, sobre a minha experiência da Tailândia, porque eu vou contar de forma superficial. Mas e a tratativa das pessoas? E a cultura? E os valores da região? Será que eu vou conseguir transmitir? É difícil. Então, por isso que eu acredito muito que quanto mais você consegue criar uma cultura organizacional das empresas, e uma cultura, ela significa você trazer muitas crenças todos os dias. Cara, o nosso treinamento interno na empresa, ele é um treinamento de muita coisa que é muito intangível, de tentar passar visão para as pessoas, sabe? Sei. E cultura é uma coisa que até a gente tem falado muito aqui, né, Adri? Sim. Que é difícil, os empresários, eles têm essa dificuldade de criar cultura dentro da empresa, de você transmitir aquela sua emoção, aquele seu amor pelo seu negócio. Até vi no seu Instagram que você tem tem alguns reels lá, que o pessoal bate lá, e é uma energia, e para transmitir isso não é fácil, não é qualquer um. E dá pra sentir a energia deles pelo sentir. vídeo. Nós estávamos agora falando, né, do podcast da Cris, eu estava com ela de manhã e ela estava contando no podcast dela a sensação quando ela teve na 300, porque a energia é tão alta
qualquer pessoa que entra de fora arrepia quando entra. É um negócio assim, e eu arrepio de lembrar, é um negócio absurdo a energia. Só que ao mesmo tempo, eu sempre gosto de pensar o seguinte, cara, como que eu vou vender algo sem energia? Como que eu vou ligar para um cliente para falar que eu estou vendendo um negócio, que é o negócio da vida dele, sem energia, sem conseguir transmitir uma energia positiva? Então, para mim, a cultura organizacional, ela é isso, é quando você consegue transcender as barreiras da sua empresa e você consegue transmitir isso para pessoas de fora. Agora, por que que as pessoas têm dificuldade de desenvolver cultura organizacional? Porque é difícil. É trabalho diário, é todos os dias. Cara, é falando sobre as crenças, sobre o que você acredita o tempo todo. Então, Tijolinho por tijolinho. tijolinho por tijolinho. Não se constrói cultura no curto prazo. Não é simples, você precisa falar desse assunto todos os dias. E aí, quando der 3 anos, 5 anos, você consegue construir. Eu até gosto de pensar que o processo de construção de uma cultura organizacional, ele se parece muito com uma igreja. Você tem que rezar a missa todo dia. Todo dia. Eu falo isso. E, Léo, assim, você falou que vocês começaram por licenciando, porque naquele momento ficou fora para vocês a questão do valor e tal. E como você deu certo, deu muito certo a tua primeira empresa, as primeiras franquias, como a 300 começou? Como que vocês olharam e falaram assim, gente, nós somos bons nisso daqui e a gente pode ajudar muitas pessoas, muitas empresas e mais gente. Como que foi esse olhar, assim? Porque se a gente parar para pensar, é lógico que as coisas não são rápidas, mas no segmento de vocês e para vocês, eu como advogado, considero rápido, né? rápido. Assim, não é... Assim, eu tenho medo de falar isso. Nossa, gente, como vocês conseguiram isso em tempo tão rápido, até para a pessoa do outro lado não entender errado. Mas, assim, como que vocês construíram isso? É porque, assim, o rápido ele tem 2 posições, né? Ele foi rápido depois que nós entendemos como fazer, mas para entender como fazer foram 3 faculdades, né? Foram 9 anos de Coca-Cola, e aí junta os 2 anos de dormir no chão do galpão, mas eu trabalhei vendendo produto de limpeza na rua 6 anos. E eu liderando pessoas na rua. Então, assim, a gente construiu um exército na rua, depois a gente começou a construir time de inside sales. E aí depois eu estava falando para vocês que nós trouxemos o growth pro franchising, para venda de franquia. Foi 2 anos batendo cabeça. E aí, então foi assim, batendo cabeça em cima de muitas coisas até você entender, nós erramos tanto que nós entendemos tudo que a gente não podia errar. Então a gente foi mais assertivo, né? E foi rápido, porque nós entendemos qual que era a dor. O Brasil, ele tem 83% do mercado de franquias do Brasil não tem 50 unidades. Os Estados Unidos, a média de franqueador é 259 unidades. Em outros países é ainda maior. Então, quando nós olhamos para o franchising brasileiro, ele é 5 vezes menor do que o franchising americano. A única coisa que nós fizemos, isso é um conselho que eu dou para todos os empreendedores. Cara, se você for entrar em qualquer segmento, se balize sempre por cima. Olha quem fez algo gigantesco. E aí, quando nós fomos olhar todos os cases, McDonald's, Burger King, KFC, 7-Eleven, que são os maiores players do franchise mundial, nós entendemos tanto o que eles fizeram tecnicamente, quanto quais foram os comportamentos que eles tiveram no meio do caminho. Então, assim, existem dificuldades, mas eu acredito que quando você estuda todos os cenários, ele vai te dando muita clareza. E outra coisa que, diferente de quando eu comecei, tem muitas pessoas pré-julgam a 300 pela velocidade que ela cresce. Mas nós temos um nível de governança e de planejamento estratégico absurdo. Imagino. É muito alto. Nós temos um plano para pegar a 7-Eleven, que é o maior player do franchise mundial até 2028, que eu sei exatamente quantas pessoas eu vou ter na equipe, quantas franquias eu vou vender em março de 2027. Nossa. Se isso vai dar certo ou não, é outros 500, porque a gente está acompanhando o plano e toda vez que o plano sair de uma linha que não está mais acontecendo, nós vamos consertar esse plano e vamos fazer ele acontecer. Mas nós somos uma empresa altamente estruturada em governança e planejamento estratégico. E seguimos o nosso plano. E aí, quando acontece isso tudo, você vê o resultado vir. Sim. Que não é simples, não é fácil. 47 leões todos os dias pra gente ir atrás. Alguns a gente pega pelo rabo, outros a gente dá uma chinelada na cabeça, mas a gente faz acontecer. E sempre lembrando, né, que
Para isso tem mais 2 dicas que são importantes. Cara, os negócios você consegue construir qualquer negócio gigantesco se você olhar principalmente para 2 fatores. Primeiro, você precisa de processos que funcionem. E esses processos, quando a gente já fala a palavra processo, já se vê em complexibilidade. Não, o processo ele é para simplificar, né? Mas as pessoas não entendem assim, então elas não documentam, elas não escrevem e as empresas vão rodando conforme as coisas vão acontecendo. Segundo pilar é pessoas. Sim. Então eu adoro trabalhar com pessoas muito boas. E eu fico de olho nas pessoas que são muito boas o tempo inteiro. Tava até comentando outro dia, se eu tiver em uma churrascaria e eu encontrar um garçom muito bom, eu vou chamar ele para trabalhar comigo. Eu vou chamar ele para fazer parte do meu time de vendas. Porque o segredo dos negócios está nas pessoas. Sim. E eu sou um caçador de talentos. Cara, todo mundo que eu vejo, quando eu vejo que eu não consigo trazer como funcionário, eu falo, quer ser meu sócio? Vou montar alguma coisa junto, porque são as pessoas que fazem acontecer. Verdade. E tem muita coisa. Eu tava dando uma palestra semana passada lá em Joinville, e aí chegou uma senhora de 64 anos para mim, Dona Rose, o nome dela, e aí ela pegou e falou assim, Léo, eu sou uma super especialista em CS e sucesso do cliente, né? Sou super especialista em sucesso do cliente. Eu vim aqui para Joinville para montar isso em uma grande multinacional. Eu montei, mas eu decidi empreender. Cara, eu achei tão linda. Que legal. Porque aos 64 anos ela decidiu que queria empreender. Sim. E aí ela começou a conversar comigo e eu vi que ela realmente tinha muito domínio. E aí eu vi que de repente ela já estava decidindo empreender, eu não ia conseguir trazer ela como funcionário. Eu falei, eu topo ser seu sócio nesse projeto seu. Porque CS, sucesso do cliente, é o meu negócio. Sim. E aí a gente já tá conversando, né? Então sou um caçador de talentos. Que lindo. Espero Não, que mas- seja um empreendimento de muito sucesso aí. Com É ela. maravilhoso. E aí, até quando você fala, foi rápido. Mas, gente, o rápido também é o relativo, porque você passou por todas essas empresas, né? Passou por tudo isso. Então, assim, às vezes as pessoas querem começar, principalmente os mais jovens, eu falo. Hoje eles já querem chegar como CEO, mas a gente tem um processo até lá. Tem um Né? processo. Tem um processo. Muitas vezes eu vejo muita gente falando assim, até eu que passei por uma transição de carreira, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu fiz essa faculdade pra quê? Se eu nem tô fazendo mais isso. Mas não, tudo te preparou, tudo te deu bagagem pra tá nisso aí. E aí eu queria tirar é dúvida mesmo. Você disse que iniciou no licenciamento, né? E aí você considera hoje, pro seu negócio, com certeza a franquia é o melhor negócio, mas para quem está iniciando, você acha que seria também mesmo o mesmo caminho? Primeiro um licenciamento, sentir mais confiança ou não? Vamos para a franquia, porque eu imagino para quem quer ter a franquia, né, tem várias, talvez pareça ser um pouco mais fácil no sentido de ter alguém que vai estar por trás, vai ter uma identidade visual ali pronta, vai ter regras a serem seguidas. Pamela, eu gosto de pensar o seguinte, né? Não é porque eu fiz uma trajetória que foi mais simples na ocasião ou que de repente foi um erro, que as pessoas precisam praticar algo parecido. Eu acho que as pessoas precisam procurar acertar. Então, para ser bem sincero, se hoje eu tivesse o nível de maturidade, nem é o nível de dinheiro. Sim. Porque se eu tivesse chegado talvez para o time da Liane e falado, faz um parcelamento, talvez eles fariam. Sim. Mas foi uma resistência muito grande da minha parte de falta de percepção de valor. E sabe por quê? Por falta de maturidade. Por falta de não entender que aquilo ia me escalar mais rápido. Tá. E se escalasse mais rápido, provavelmente eu teria feito. Então, para quem vai começar e para quem está querendo escalar o seu negócio, eu tenho algumas dicas. Para mim, a primeira dica é, se você quiser entrar em franquia, o primeiro conceito é você precisa estar com o seu modelo validado. E tá com o seu modelo validado, de repente a pessoa abre uma hamburgueria e regionalmente essa hamburgueria passa a funcionar muito bem e aí ela passa a ter uma clientela regional muito forte, mas isso não significa que o negócio dela está validado. Ela precisa abrir esse negócio na mão de uma outra pessoa. E para mim o conceito básico de teste da franquia é quando outra pessoa opera o seu negócio e isso funciona na mão dela, não é na sua mão. Sim. Por quê? Porque você tem que entender se você realmente consegue fazer transição de know-how para essa pessoa, se a sua metodologia de treinamento funciona, se os processos que funcionam contigo funcionam aqui também, se o seu fornecedor
que consegue te atender, tem capacidade de atender também em escala, que isso é um problema no franchising. Sim. Se a proporção de crescimento da marca for muito grande, será que o fornecedor atual consegue entender toda essa escala? Com tanta briga tributária que nós temos entre os estados, será que uma dessas brigas, se você tem um negócio em Santa Catarina e sua indústria é aqui, você tem que mandar alguma coisa para o Rio Grande do Sul, será que isso tributariamente funciona para dentro do franchising? Será para vocês que são advogadas, né? Será que o negócio dentro de franquia, quando ele sai do Simples Nacional, ele continua dando dinheiro na hora que ele for para o presumido, para o lucro real? Então tem tanto detalhe a analisar que não é só ter um bom negócio. Isso não significa que você possa ir para o franchising. Então valida primeiro na mão, e eu sempre gosto de pensar, quem vai sofrer vai ser um amigo seu. Chama um amigo, vamos montar isso aqui. E aí, depois que você valida, você vai começando a corrigir. Mas qual que é a forma mais correta de corrigir? É, de repente, você pegar uma empresa que faz formatação. A minha empresa hoje faz formatação. A empresa da Liana faz formatação de franquia. Quer pegar pessoas que têm todo esse embasamento, todo esse conhecimento. Nós já fizemos mais de 500 formatação de franquia. Então você pegue das bases, e te falo que tem muitos empresários que quando você termina a formatação, talvez a grande decisão seja, nossa, eu não vou para o franchising. Sim. Você investiu para ganhar um tempo de não errar. Olha como é importante isso. Então, para mim, eu não iria para o licenciamento de novo, eu tomaria a decisão de ter contratado, sim. Mas, acima de tudo, a pessoa tentar fazer o melhor possível dentro do cenário que ela pode, é claro. Sim. Mas é isso aí. Legal. Que legal. E a 300, como que vocês, assim, porque eu imagino e eu escuto que chega muita coisa, muitos empresários falam, eu quero muito falar com o Léo, eu quero chegar na empresa dele, eu quero ver, porque às vezes o empreendedor está tanto na ansiedade de fazer o negócio dar certo, que às vezes acha que vai ter algum passe de mágica, que você vai chegar e que as coisas vão acontecer muito rápido, né? Isso que a Pamela falou, existe uma jornada. Como que vocês na 300 selecionam isso? Vocês chegam a dizer não, vocês falam, dão um choque de realidade mesmo? Porque eu acredito que deve chegar muita coisa para vocês, assim. É muito não, tá? É muito mais não do que sim. Tá. Muito, mas muito mesmo. A proporção é tipo assim, de 100 marcas que chegam, 5% são aprovadas. Caramba. E por alguns motivos específicos que eu vou deixar claro para a galera aqui. Primeira coisa que eu acredito que assim, um empresário, um empreendedor, ele tem uma função social muito forte. Então, nós tentamos ao máximo que o nosso não seja um não com ternura, um não com carinho, mas, acima de tudo, um não com lição de casa. Tá. E aí, para conseguir dar esse não com maestria, ele precisa estar embasado em fatos e dados. Não pode ser por um achismo, não pode ser por, eu acho que o seu projeto é ruim, não. Como que nós avaliamos uma marca hoje? Como que é o nosso processo? Quando uma marca me procura no Instagram, ou numa landing page, ou no site da 300, ou no Insta da 300, ela faz um cadastro e ela fala assim, olha, eu queria formatar como franquia, eu queria acelerar a minha empresa, eu já estou pronto, eu tenho 10 unidades e eu quero agora tomar o mercado. Então, na maioria das vezes, o discurso é esse. Nós temos uma imersão que chama Método 300. Nessa imersão, o que eu vou fazer? Eu basicamente vou ensinar eles o que eu faço, para eles fazerem dentro da empresa deles. Então, olha só, eu estou querendo educar o mercado. Eu não estou querendo que todo mundo esteja comigo. Porque se eu educar o mercado, todo mundo vai crescer de uma forma mais profissional. Só que quando eu educo, tem uma coisa interessante. Ao mesmo tempo, eu desvendo o franchising, porque ele não é um canal simples. Ele é um canal complexo de ser gerido. Sim. Você precisa ter algumas habilidades e, acima de tudo, alguns comportamentos para gerir esse canal. Sim. E aí, quando você começa a contar tudo isso, a marca que está do outro lado, que tem ali as suas 10 unidades, ela ou levanta a mão e fala, nossa, isso não é para mim, ou ela levanta a mão e fala, nossa, realmente o pessoal tem um nível de conhecimento e de governança e de gestão forte, e eu não vou conseguir fazer isso dentro de casa no curto prazo. Sim. Então, ele pode escolher fazer, se ele tiver essa capacidade, mas ele também pode escolher falar assim, nossa, eu quero estar junto com vocês. Eu quero me tornar sócio de vocês. Porque todas as marcas, elas só entram na 300 através de um processo de uma opção de sociedade. Quando essa marca entra, ela precisa passar por um pitch para o nosso conselho. Então, não é assim, eu quero entrar e eu entro. Ela vai passar por um processo seletivo que nós avaliamos 3 pilares.
primeiro pilar e fundamental, o empreendedor. É a pessoa. A gente não quer saber do negócio. Quero saber quem que é a pessoa, quero saber quais são as suas bases de execução, de planejamento estratégico, qual o seu conhecimento técnico. Quer ver um negócio? Vem uma marca de estética. Qual que é o conhecimento que você tem em estética? Sim. Qual que é a base que você está trazendo aqui para mim? Porque senão, na hora do meio do caminho, eu não entendo de estética. Se o meu sócio não entender também, a gente está construindo um muro de areia. Segunda base é, agora vamos olhar para o negócio. E aí, quando nós olhamos para o negócio, é com uma visão muito crítica, porque nós fazemos uma SWOT, olhamos para todos os conceitos de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e fraquezas que o mercado oferece, e nós fazemos objetivos estratégicos, matriz Gucci, olhamos para os pontos fortes do negócio e para os pontos fracos e pautamos isso dentro de uma matriz. E aí, quando nós pegamos isso aqui, que o nosso time de consultoria faz, nos dá uma visão nossa, olha só, o negócio parece bom ou não parece tão bom. Só que aí, quando esse empreendedor está mostrando no pitch, nós tiramos todas as dúvidas aqui. É um pitch de 1h30, onde nós ficamos questionando sobre o conceito. E o terceiro pilar é que essa marca esteja dentro de um timing de aceleração. Na hora do pitch, nós vamos ter a percepção se é o momento de acelerar ou não, se essa marca tem todas as ferramentas para o crescimento ou não. E mesmo se ela tiver, ela não entra hoje em aceleração. Ela entra em algo que nós chamamos de pré-aceleração. Ela fica 1 ano dentro da 300 incubada. 1 ano, nós só observando quais são os movimentos do empreendedor e da marca. Tá. Então, se entra um empreendedor que a gente vê que tem qualquer descasamento de valores, eu tenho 3 gates de 4 meses que nós temos feedbacks de avaliação. Olha, esse comportamento seu não condiz com o que nós esperamos ou que nós alinhamos lá no passado e a 300 não quer continuar com a marca aqui dentro de casa. Então, ela só vem para um processo de aceleração depois de 1 ano. Então, tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, eu contei em pouquíssimos podcasts. Que muitas vezes a galera imagina assim, né? Chegou, entrou. Cara, o processo é muito difícil para entrar na 300 hoje. Muito difícil, mas muito difícil mesmo. E até acredito que por essa escassez que tantos empresários, então hoje, empresários, cantores, humoristas, todo mundo está querendo fazer collab com a 300, porque sabe que os negócios que nós colocamos à mão, nós escalamos, nós crescemos. E Tem muita estratégia mesmo, né? Tem estratégia. Eu não posso falar o caso em si, mas que não é meu, mas tem alguns empresários aí da área de, talvez você até, vou falar, você vai saber, né? Que é de restaurante, e uma pessoa de um outro estado queria muito que tivesse uma franquia disso. Ele falou, não, mas eu não tenho nenhuma vontade de fazer de franquia. Ele falou assim, você não quer fazer um licenciamento, pelo menos? E aí ele falou assim, então vou entrar como seu sócio. E eles ficaram como se fosse essa incubadora, mas olha só, não contrataram 300. Vocês poderiam ter economizado tempo, né? Pois e eles ficaram todo nesse tempo, e agora vai ter em shopping e nesses outros estados, mas é muito legal saber, né, que você tem essa incubadora, porque você meio que prepara também o próprio empreendedor, para ele saber onde ele está errando, né, e usar como você fez, saber... Você está falando umas coisas interessantes. É? Bate exatamente, Pamela, com o que nós acreditamos. Porque sabe qual que é um detalhe importante? O processo de formatação de franquia, que era entregue antigamente, ele não é o mesmo de hoje, não é o mesmo que nós acreditamos. Porque a grande formatação de franquia é a formatação da mente do empreendedor. Ele precisa entender que ele está transacionando de um negócio pequeno para um negócio que pode ser gigantesco. Então, se você não der todos os insights de mindset, de modelo mental, de comportamento que essa pessoa precisa ter no meio do caminho... Cara, pessoa que for para o franchising sem resiliência, não vai. Não vai, né? É um canal complexo. Você gerir 300 unidades, você está falando em 300 empreendedores com sonhos, com expectativas do outro lado, que é muito importante entender que elas entraram para o seu negócio para ter sucesso, para performar. Então, você lidar com frustrações... Se o churn do franchising é de 6%, você vai precisar entender que é o seguinte, se você tem 300 unidades, 6 vezes 3, 18. Provavelmente 18 empreendedores vão fechar no ano. Então, olha só, você vai conseguir lidar com isso tudo? E tem pessoas que não se ligaram nisso. Sim. Então, quando você está ali na formatação, você está contando tudo que ele vai ter de ponto positivo, que são muitos. Se fosse falar para mim, Léo, você começaria de novo? Tudo de novo. Mas também tem pontos comportamentais que você vai ter que ter muito aguçado no meio do caminho.
Tá. É interessante você falar isso, porque eu já vi uma palestra sua, o que eu adorei, quando você fala que não prometa aquilo que você não pode cumprir para o franqueado. Se você fala que se você não consegue dar determinado treinamento em tantas vezes no mês, uma vez, não promete aquilo que de fato... Porque eu tenho alguns amigos que investiram em franquia, né, de estética, e aí me procuraram até como advogado. Eu não estou conseguindo receber, eu não estou conseguindo, enfim. A frustração que você está falando, Sim. que o cara... Então, assim, eu achei isso bem interessante, né, Léo, na tua empresa. Total. E tem algumas coisas assim, cara, que a 300, ela inovou muito na mentalidade do mercado. Porque existia um discurso no passado que franquia, toda a base do franchising era relacionamento, né? E o relacionamento, ele pode ser importante. Eu acredito que para a construção de credibilidade, isso seja importante. Mas ele não é a base. E a base do franchising precisa ser fatos e dados. E fatos e dados começam em alinhamento de expectativa. Então, qual que é a sua função e qual que é a minha função? Que o jurídico adora essas coisas, né? É um contrato. E no contrato ele fala, cara, você faz isso e eu faço isso. E no meio do caminho, o que eu já vi muito? Sempre a parte emocional da pessoa falar mais alto. E aí, quando você vai pro emocional, você começa com aquilo intangível. Eu acho que isso, eu acho que aquilo, eu acho que não sei o quê. E toda vez que alguém fala eu acho, nós sempre falamos, vamos trabalhar em fatos e dados. O que aconteceu, quais são os números. Quer ver um negócio? Assim, ó, quase todas as franquias do Brasil, o sellout é por conta do franqueado, né? Que é fazer a venda na ponta. E para você fazer venda na ponta, o empreendedor, qualquer empresário, precisa entender de venda, precisa entender saber de marketing. vender. Que é muito do que a gente falou lá no evento do Janguier. Abraço, Janguier. Janguier já veio aqui? Não veio aqui ainda. Ô, Janguier. Mas eu confesso que eu não fiz o convite ainda, mas vou fazer. Depois de hoje eu tenho que fazer o convite, né, Aí Léo? eu falo que a vinda do Janguier pra frente é um marco no podcast de vocês. O bicho é bravo, né? Você também, você também. Então, quando você alinha as expectativas e ali lá na ponta você fala, olha, vender é contigo, você já começa a transferir essa responsabilidade, mas acima de tudo dar as bases processuais. Vamos lá, em uma franquia, quantos leads que ela tem que falar por dia? Falar com o interessado é responsabilidade minha ou sua? É sua? Então tá bom. Essa geração de lead é responsabilidade sua ou minha? Sim. Não entrar cliente, qual que é a postura? Então, você tem todas as bases para quando ele tiver alguma dúvida, ele performar. Mas acima de tudo, com divisão de responsabilidades claras, cara, eu acho que você consegue fazer um franchising legal, baseado em fatos e dados. Sempre, gente. Baseado em fatos e dados. Na minha empresa, esses bundos. Eu acho que o pessoal sentiu aí. Aqui em cima é outro, é o Stanley. Que fica no andar de cima. Que legal. Olha, eu acho que a gente tá escutando deles lá, ó. Que legal, não sabia que eles batiam bumbo assim. Eu que tô achando. Estão assistindo os seus... A nossa empresa também, quando vende, Acho que Não, eles a de estão vocês. Instagram. Eu falei, gente... Eu sempre... eu vou subir. Vai subir. Eu era vendedora antes de ser advogada, né? Então, assim, a venda tá na minha veia. Sério? Eu amo vender. E pra mim foi muito importante na advocacia, porque nós estamos nos vendendo o tempo inteiro, nós somos o nosso negócio, gente. E no direito ninguém te conta isso, né? Você se forma, e aí, poxa, eu tenho inúmeros professores, gente muito melhor tecnicamente do que eu falo, mas não realmente não tem uma veia comercial. Falo, gente, eu já ensino isso pros meus filhos. Você precisa saber vender. Você sempre, não importa qual é o teu produto, qual é o teu serviço, vender. E o atendimento, que eu também falo, cara, atendimento é tudo. Por vezes você volta no lugar que você está pagando muito mais caro, mas você foi muito bem atendido porque aquele vendedor é muito bom, sabe? Adriana, 68% dos negócios perdem cliente por atendimento. Tenho certeza. Olha, gente, olha só, 68%, Léo? Do Sebrae. Então, assim, é absurdo. Quando eu olho para uma informação igual essa, primeira coisa de quem está assistindo esse podcast que tem empresas que eu trataria eu preciso atender melhor o meu cliente. Provavelmente o seu cliente do seu negócio também não está voltando. E provavelmente alguns dos meus negócios também. Tem que estar muito de olho no sucesso do cliente, cara. Quem manda no negócio é o cliente. E você falou de governança. Eu sempre falo isso também para as pessoas, eu sempre falo. Porque assim, se você não instaurar a governança, você não vai crescer. Porque você para num ponto, não é? Você tocou muito nesse assunto. É uma dificuldade, né? Porque vamos analisar o seguinte.
uma empresa do tamanho que está a minha, se eu não tiver governança, eu não escalo. Aham. Né? E para quem não entende o que é governança, talvez as doutoras possam falar melhor, mas governança é basicamente você fazer tudo dentro de regras de compliance, dentro de regras de boas práticas, né? Isso. Principalmente falando financeira, tributariamente, fiscalmente, etc. e tal, saber separar seu dinheiro da pessoa física, da pessoa jurídica. Qual que é a grande dificuldade do pequeno empresário? É que ele briga todos os dias com o dinheiro que vai para dentro da casa dele. Né? E aí você pega aquela pessoa que está ali, que tem um varejo, que fatura 60 mil, que a margem de lucro dele está em 10%, que ele tirou 6%, e nesse mês em específico ele precisou tirar alguma coisa do caixa da empresa e ele de repente não declarou, é onde a empresa começa a desandar, porque ele nem sabe o que está acontecendo mais dentro da empresa. Tem um outro ponto aqui que eu queria tocar que é super importante. As empresas não dão importância, principalmente os pequenos, para a parte contábil, para a parte fiscal, né? E eu vou falar que muitos contadores também não exercem o papel que deveriam exercer, que seria, na hora de entregar o balanço, o balancete para a empresa, orientar o empresário. Não é uma entrega por e-mail. Cara, você precisa orientar. Vem aqui, deixa eu te mostrar. Olha, sua empresa está certa. Por quê, né? Por quê? Então, assim, são muitas coisas, muitos detalhes, né, que fazem uma empresa performar, não Fazem a diferença. Fazem a diferença. Verdade. Achei muito interessante você falar essa questão de ter um processo dentro da empresa, né, dessa questão da incubadora, e eu sempre falo muito sobre imagem. Só que quando eu falo imagem, não tô falando da imagem da roupa, tá, gente? Sim. E aí eu falo, tem a imagem percebida do negócio, que é aquela imagem que o cliente tem sobre você, de que a pessoa tem sobre você. Mas tem a imagem interna também do seu negócio. E para isso, tem que existir uma coerência ali, porque muitas vezes a gente contrata alguém que tem uma imagem percebida maravilhosa, mas a imagem dela interna não está de acordo com não tem todos esses processos. E aí, onde eu queria chegar é uma pessoa que está, eu quero sair do CLT, eu quero empreender, não sei como empreender, eu não tenho know-how para empreender, eu não sei como fazer. Você acha que seria o primeiro início ali? Seria adquirir uma franquia, por exemplo? Você acha que é um bom caminho para quem tem capital e tudo mais? Sim, né? Isso é outra coisa que a 300 foi inovadora no mercado. Eu vou explicar para vocês o porquê. Se procurava um perfil para montar uma franquia, que era o perfil que a pessoa era administradora, gestora, vendedora, boa tecnicamente, e esse perfil de pessoa, ele é seu concorrente. Ele não existe. Ele é difícil. Todos nós temos gaps. Sim. E aí, o que a 300 fez? Eu não me sinto no direito se tiver, de repente, um pedreiro que ele fala assim, eu tenho dinheiro para montar a franquia, eu quero montar a franquia, eu gosto do segmento, eu sou apaixonado por isso, e eu negar ele por perfil. Eu não me sinto no direito de falar para a pessoa que ela não vai dar certo, sendo que ela quer muito. Então, nós entendemos o seguinte, que o franchise, antigamente, ele filtrava demais para achar um perfil de pessoas e você acabava jogando água no sonho de outros. O que nós fazemos hoje? Nós assumimos o papel de escola. Então, uma franqueadora, ela é uma escola de empreendedorismo. Legal. E assim como toda escola, você tem alunos nota 7, nota 8, nota 9 e nota 10. Quando o empreendedor entra, ele recebe um feedback, porque você faz uma análise comportamental não para reprová-lo, mas uma análise comportamental para mostrar o gap e onde ele tem que ser desenvolvido. E aí nós pegamos esses gaps, que podem ser técnicos, de gestão ou comercial, e nós desenvolvemos essa pessoa clausterizada nas principais dores dele. Então, se eu pego, de repente, um pedreiro, que vamos supor que é uma pessoa boa de conversa, que tem bases comerciais, mas que ele não entende nada de alimentação e não entende de gestão, eu vou treinar ele em alimentação e vou treinar ele em gestão. Tá. Pode ser que o treinamento dele seja mais intensivo e mais demorado, mas nós não vamos reprovar uma pessoa que tem interesse, que gosta do negócio, que tem dinheiro por perfil. Legal. Léo, assim, tem algum segmento, uma coisa que eu tenho curiosidade na tua empresa, tem algum segmento ou alguma margem que você fala assim, olha, esse segmento hoje é muito interessante para a gente fazer franchise, para a gente fazer franquias, para a gente seguir, ou não? Você olha para... Eu adoro trabalhar com coisas que têm margem, né? Claro. Tudo que tem Sim, margem, boa. você tem uma possibilidade muito grande de acertar, mas acima de tudo você também tem margem de erro. Tem negócio que Tá. a margem são tão pequena que você não tem possibilidade de errar. Tá.
E estética, saúde, prestação de serviço tem esse perfil. A margem é alta. Você tem negócio de estética que a margem é 40%, 50%. Tem negócio de saúde que a margem é 40%, 50%. Então, eu me sinto muito confortável quando você tem uma franquia dentro desse perfil. Segundo perfil que eu gosto muito dentro do franchising são negócios simples, com poucas pessoas envolvidas, porque então ele é de simples gestão, com tecnologia embarcada para simplificar a execução dos processos. Então, nós temos uma rede de lavanderia, que é a Lavô, que é a líder absoluta de mercado, que é uma lavanderia de autosserviço. O franqueado tem que ir 15 minutos por dia, ele tem que estar muito focado em fazer tráfego, que aí quem faz são agências homologadas para trazer o cliente, mas não tem uma operação. Maravilhoso. É maravilhoso. Por que cresceu tanto? Por causa da simplicidade. Então, até na última NRF em Nova York, né, que 50% da feira falava muito sobre a experiência do cliente. E aí eu fico pensando na experiência do cliente, mas por outro lado, um país que 68% dos negócios perdem clientes por causa da experiência que ele tem. Então, eu acho que nós estamos um pouco distante em dar uma boa experiência, mas isso se aproxima muito quando você traz tecnologia e simplicidade. Verdade. Legal. E aí, eu fui pesquisar, tá? Opa! Da bala! No seu Instagram você fala assim, nunca será a águia andando com galinhas, né? E a gente vê hoje, muita gente sempre fala muito, né, da ambiência, que você tem que estar no lugar certo e tudo mais, mas muitas vezes basta só estar no lugar certo? Ou não? O que um empreendedor tem que ter? Qual é o mindset? Basta só o mindset? Porque hoje a gente fala muito, né? Tem que ter o mental tem que ser isso. Mas o que é mesmo o segredo? Então, a comparação da águia com a galinha, na verdade, ela não é só uma comparação simbólica. Sim. Ela é uma comparação comportamental, do comportamento completamente diferente. Uma águia, ela sempre está voando alto. Ela sempre está lá olhando tudo de cima. Então, isso representa visão. Você tem que ter visão diferenciada. Como que você tem visão diferenciada? Estando com pessoas diferenciadas, estudando. Cada vez mais embasado em fatos e dados. Quando você olha para uma galinha, ela está ali, no terreiro, ciscando migalhas. Então, olha só como é importante e como é uma diferença talvez até simbólica, que você vê que os comportamentos que uma galinha nunca vai voar. Quando eu digo nunca, é nunca. Ela não vai voar. E se ela voar, vai voar mais ou menos. E a águia também nunca vai estar pegando migalhas, porque a águia sabe do seu potencial, da sua velocidade, da sua perspicácia, porque ela se desenvolve para isso. E se as pessoas entenderem que isso é um caminho, uma jornada, elas começam a se transformar. Eu não sou mais o mesmo empresário que eu era há 15 anos atrás e nem o mesmo empresário de ontem. Eu sou um empresário melhor hoje. Tem um livro que eu aconselho todos que assistirem esse podcast Anota, aqui, gente. leiam, que chama Blitzscaling. Blitzscaling conta a história no início dele, de um treinador que pegou uma seleção de ciclismo, que a seleção era tão ruim, que nem a empresa de bicicleta queria entrar com medo de queimar a marca da bicicleta, só para vocês terem uma ideia. E aí chegou esse treinador e ele pegou e falou o seguinte: nós precisamos evoluir 1% ao dia. E quando ele falou em 1%, ele começou a olhar para os detalhes finos. Tá vendo esse pedal aqui? E aí ele ia na metalúrgica e falava, olha, encurta ele um pouquinho porque o pé vai encaixar um pouco melhor e ele vai conseguir pedalar melhor. No outro dia ele falava, o banco está um pouquinho desconfortável, vamos dar um pouquinho mais de curva aqui porque vai melhorar para o ciclista. E depois ele pegou o short e aí cada dia ele melhorava um pouco. Se eu não me engano, ele foi campeão mundial 9 anos consecutivos. É um estudo científico que uma pessoa que melhora 1% ao dia em qualquer coisa que ela faça, você consegue evoluir 37 vezes o seu tamanho inicial. Que incrível. Então eu fico pensando, qualquer coisa que se você pegar e falar assim, eu vou fazer bem, se você está na academia, você falar, a partir de amanhã eu vou treinar melhor, eu vou olhar melhor para o meu movimento, eu vou dirigir, a partir de amanhã eu vou dirigir melhor, sem olhar para o celular, e etc e tal. Cara, tudo que você for fazer, que você pensar em evolução, você vai ser melhor. O problema é que nossa mente nos joga para a zona de conforto o tempo todo. Ela não quer fazer com que a gente melhore. Teve uma vez que
uma coisa interessante, né? Acho que era 2016, 2017, que eu tava numa pira muito grande por resultado. Ainda tô, mas eu digitei no YouTube assim: como me tornar uma pessoa mais inteligente? E eu peguei e falei, vai que tem jeito, né? Ah, Não é que tem? Mas... Que a gente consegue desenvolver a nossa mente para ela não ficar em zona de conforto. Como? Principalmente não praticando coisas que nos levam ao conforto. Quer ver um negócio? Se você for embora para casa hoje, não vai pelo mesmo caminho. Faz a sua mente pensar. Entra numa rua que você nunca entrou. Mas quando você entrar, você precisa se firmar em algumas coisas. Você precisa se firmar nos detalhes. Talvez em uma casa. Olha só que casa bonita. Nossa, e aí começa a imaginar de como que ele pintou essa casa. O movimento de colocar a escada. Nossa, que dificuldade. Sua mente sai da zona de conforto e você começa a pensar. Chega em casa, apaga a luz da sua casa e entra. Você vai ver o seguinte, a sua mente vai te jogar, você vai andar provavelmente pelo corredor, você não vai se bater em nada, sua mente já está acostumada. Agora faz uma coisa que você nunca fez, senta no sofá e pega e passa a mão e começa a pensar, nossa, eu nunca tinha percebido que meu sofá era tão bom. E aí você começa a ter sensibilidade acima da média, porque você tá fazendo sua mente pensar acima da média. E aí, cara, não é que isso funciona mesmo? não, eu tenho certeza que funcionou. Vou fazer igual. Mas você falando isso, também me veio uma coisa, uma questão, né? Eu não vou querer acabar nunca mais esse horário. Não quero nem saber do horário do Léo, ele tem hora, mas eu tô só... Brincadeira. Sobre mentores, né? Porque, assim, a gente fala hoje muito sobre modelagem, que eu acho, óbvio, super importante, mas ter mentores, eu acho mágico, porque com a mentoria a gente consegue vivenciar aquilo e essa percepção de estar fisicamente perto, a gente consegue sentir os valores. É lógico que eu acho que a gente precisa ter um cuidado hoje em dia de ter bons mentores e olhar para o resultado das pessoas. E às vezes quando a pessoa fala, isso o custo é alto. Não, o investimento não é alto. O investimento não é muito baixo hoje, porque hoje grandes empresários com grandes resultados têm as suas mentorias. E eu acho isso uma mega oportunidade para quem de fato quer crescer e pode fazer, né, Léo? Eu sou suspeito para falar sobre mentor, porque em 2016, quando eu me tornei empreendedor Endeavor, o que a Endeavor faz? A Endeavor te faz um roadmap. Então, quando você se torna empreendedor Endeavor, eu sou apoiado pelo resto da minha vida nos meus projetos. E sempre que eu preciso de algo, a Endeavor me apoia. Então ela faz um roadmap para mim e aí nós estabelecemos um plano de curto, médio e longo prazo. Eu quero se tornar o maior do mundo, beleza. Então você vai ter dor em gestão, em contratação de pessoas, em growth no futuro. E aí quando você olha para esses desenhos, ela te arruma os melhores mentores do mundo. Tá. Então toda a minha base de crescimento foi através de mentoria. Então tipo assim, eu tô com dor de geração de lead. Eu gero 35 mil leads por mês e eu preciso gerar mais. Quem é uma empresa que gera mais? Por exemplo, eu fui mentorado pela pessoa número 1 de marketing da Decolar no mundo. E essa empresa gera 250 mil leads. Então, olha só, ela faz um resultado 8 vezes maior que o meu. Ela sabe fazer mais que eu. Sim. Então, quando eu converso com essa pessoa, ela vai me dar alguma base, algum insight que vai funcionar ou fazer o meu negócio funcionar melhor. E aí você tem que ter muita humildade, porque eu já levei tanta porrada. Sério? Tanta porrada. Cara, eu lembro de uma vez que eu saí, tem um mentor, acho que eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele pegou e falou assim, olha, eu vou dar 5 minutos para eles. E na ocasião eu não estava em São Paulo, eu estava em Joinville. Eu falei, cara, o cara vai me dar só 5 minutos para mim falar. Socorro. Eu peguei e falei, mas eu vou. Aí eu vim. Aí eu cheguei na sala dele, e na porta, assim, quando eu tava entrando na porta, ele já deu 2 tapas na mesa. Fala aí, seu negócio. Nem sentei na cadeira. E respirei. Tá preparado. E aí eu tinha um pitch meio padrão sobre a Ecoville. E eu dei esse pitch, e ele falou assim, porra nenhuma, desse jeito. Sério? Não é nada disso que você tá falando. É isso, isso e isso. Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, porque o seu negócio não está nos 7 pecados capitais. Olha a viagem. Olha a viagem. Ele falou, cara, o seu negócio não é simples de vender. Você precisa mudar isso, isso e isso. Aí ele pegou e falou assim, me fala uma coisa, quem que é seu cliente? Eu falei assim, 70, 75% mulher, 20, 25% homem. E aí ele falou, pois é, o seu projeto é muito masculino.
Quando eu olho para sua loja, eu vejo um homem entrando. Cara, foi tipo assim, 5 minutos. Foi 5 minutos. Era só os 5 minutos que eu precisava. Eu não precisava mais que isso. E aí eu voltei, contratei outro arquiteto, remodelei minha loja, passei a performar mais. Olhei para os 7 pecados capitais, li algumas coisas sobre isso, vi que realmente tinha algumas coisas que não eram... Ele utilizou o termo sexy. Falou, cara, você tem que deixar o seu negócio mais sexy perante as pessoas. E aí, cara, 5 minutos foi o suficiente para fazer uma metanoia na minha cabeça. Mas é um tapa na cara. Porque você pode absorver de uma forma positiva ou você pode sair de lá e xingando o cara. Cara, não sabe nada do meu negócio. Entendeu? Então, assim, se você souber absorver a mentoria, porque nem todo mentor vai conseguir se expressar, talvez do jeito que você queira, e nem todo mentor vai te falar o que você queria ouvir. Na grande maioria das vezes, ele vai falar o que você não quer ouvir. Eu lembro aquele dia que nós estávamos lá com o Janguier, né? E aí tinha uma mentorada dele que chegou assim perto de nós dois, e aí o Janguier falou assim, você tá falando que quer crescer tanto, mas na sua cidade lá de 30 mil habitantes você não vai conseguir, você tem que vir para São Paulo. Então, muitas vezes, a pessoa não quer ouvir isso, que ela vai ter que ter uma mudança de vida tão drástica. Mas talvez seja a grande informação que ela precise. Mas é verdade. Porque as pessoas da sua família não vão falar isso, os seus amigos não vão falar isso. Pagar mesmo pra ouvir a verdade. Talvez pagar pra ouvir a verdade. Essa que é a parada. Não. E principalmente ter essa humildade também, porque às vezes a gente tá na arrogância, achando que a gente sabe tudo, e a gente não sabe tudo. Até eu vi uma live com o Janguier, que era com você, e você falou pra ele assim, poxa, teve uma coisa que eu te perguntei, por que você queria fazer 10 empresas bilionárias? Isso. E você falou assim, porque eu achei muito fácil. E você falou que naquele momento saiu a sua mentalidade de escassez. Eu falei, meu Deus, ele tem mentalidade de escassez? Se ele tem, meu Deus do céu, e eu? Não, mas mas a gente acha que não tem a mentalidade de escassez, mas naquela ocasião eu falei, nossa, eu tô tendo a mentalidade de escassez. Por que eu não quero algo assim? Sim, eu fiquei bravo com ele. Não. E o Léo é muito generoso, preciso dizer isso, porque ele foi tão generoso em falar isso dessa mentoranda, mas ele deu uma dica que depois a gente ficou brincando, né? E a gente falou pro Janguier, já pagou a mentoria. Porque assim, realmente a dica que ele deu mudou totalmente a cabeça. E aí, por isso que eu falo sobre mentoria, porque eu falo isso pros meus clientes, falo isso pros meus amigos, porque eu gostaria que todo mundo realmente fizesse. Não importa o seu segmento, não importa, porque muda primeiro, eu acho que a vida como ser humano, eu acho. Porque assim, você olhar para as pessoas de resultado e você vê que é possível com pessoas serem generosas e, cara, isso eu acho que muda o nosso olhar para a vida e para o mundo. E a gente pensa assim, cara, eu também posso. Como diria Janguier, você não é mais bonito que eu, então assim, se você pode, eu também posso. Quando ele solta essa, eu acho engraçadíssimo. E você vê que é possível, sabe? Sim. E principalmente, todos vocês têm algo muito bacana em comum, que é fazer algo muito maior para o próximo. Você começou a falar aqui, eu tenho certeza que todo mundo percebeu, você ensina que as pessoas também sejam grandes, você não quer só para a sua empresa, porque isso vai ser bom para você. É a mentalidade de escassez e medíocre, né? Você querer construir algo sozinho. Cara, a Cris, antes de encerrar o podcast hoje, ela perguntou, né? Léo, qual que é o seu sonho grande? Eu falei, são 2. Sonho profissional e sonho pessoal. Sonho profissional é conseguir construir tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer, que é se tornar o maior player do franchise mundial. E o meu sonho pessoal, cara, é de coração que todos que estejam nessa jornada comigo, olha só, eu podia falar que isso é profissional, mas é pessoal, que elas conquistem, seja lá o que for o sonho delas. Pequeno ou grande, não importa. O que importa é que ela realize o sonho dela. E eu vou estar o tempo todo instigando para que seja maior. Mas é tomada de decisão e não tem certo ou errado, mas eu vou ajudar muita gente. Alguns no meio do caminho não vão querer, alguns não vão conseguir, faz parte do jogo. Que lindo. Obrigada. Eu queria que acabasse nunca mais, gente, porque teve muito insight aqui, a gente vai anotando e vai aprendendo muito. A gente não aprende só sobre empreendedorismo, eu repito, a gente aprende muito sobre a vida, né, Pamela? Sim, e a gente está tendo, é um prazer receber você aqui, poder ouvir, né, você falar, porque a gente está no início aqui de um projeto que é um projeto também de levar educação, de instigar as pessoas a empreender.
E, poxa vida, só muito obrigada, porque eu tenho Projeto certeza... muito bacana, tá, meninas? Obrigada. A gente arregaçou as mangas, meteu a É. cara na telona, né? E a gente recebe muito feedback, né, Pamela? Sim. Que olha, nossa, eu vi aquele convidado, nossa, mudou a minha cabeça e eu fiz isso. Médico que falou assim, agora eu vou empreender. Não, eu sou médico, mas posso empreender. Então isso já faz a diferença pra gente, né, Pam? E tem uma coisa que é muito bacana, que é inconsciente, né? Que é o gatilho da reciprocidade. Sim. Quando você entregar algo para alguém, com certeza essa pessoa vai ser recíproca a você em algum momento da vida. O ecossistema é recíproco a você. Tudo que você fizer para ajudar as pessoas não tem jeito, isso vai voltar. Então, para mim, quando a gente olha para tanta coisa acontecendo, inteligência artificial entrando, a inteligência artificial, ela vai tornar tudo commodity. Tudo vai virar commodity. Sim. Jurídico vai virar commodity. Talvez no futuro venda de franquia vire commodity. O que não vai ser commodity? A autoridade que nós criamos. Então, por isso que é tão importante, porque algumas pessoas estão predispostas a entregar algo. Sim. A grande maioria não. A grande maioria não se predispõe a doar o seu principal ativo, que é seu tempo de vida, né? É O verdade. principal ativo nosso é o nosso tempo de vida. Obrigada pelo seu tempo aqui hoje, né? Obrigado. Léo, obrigada, viu? Se você puder deixar, vamos só abusar um pouquinho mais de você. Tá bom? Se você puder deixar um recado pro pessoal que vai nos assistir, que tenho certeza muita gente vai nos assistir, só a nossa conversa já foi inspirador. O que você diria pro empreendedor? O que você diria pro Léo, que lá de trás? Eu acho que assim, ó, conceitualmente, eu até acredito que isso é uma coisa que a pessoa só cria com a maturidade, porque ela vive algumas coisas. Mas hoje, com tanta informação, eu acredito que talvez essa dica sirva para algumas pessoas. Para de comprar briga com coisas erradas, com coisas que não vale a pena. Para de procrastinar. Para de mimimi. É fato. Para de se envolver com coisa negativa. Para de envolver coisa que não te leva para o seu plano de vida. E foca nas coisas que são boas, pensando no seu longo prazo. E aí você vai entender que tem muita coisa que não vale a pena. Brigar não vale a pena, tá de mau humor não vale a pena, tratar as pessoas mal não vale a pena. E tudo isso que você fizer vai te voltar de algum jeito, ou bom ou ruim. Então decida fazer coisas boas, né? Que Vai dar tudo incrível. certo. Vai dar tudo certo. Obrigada mais uma vez. gratidão. Obrigado, meninas. Obrigada. Beijo pra todo mundo. Beijo, Beijo, gente. beijo.